Olá, eu me chamo Fábio, eu sou analista Proteus aqui na HSB Consultoria e hoje eu estou gravando esse vídeo para mostrar como criar um relatório a partir de um objeto de negócio padrão no Smart View. Uma coisa importante é que nesse vídeo eu não tenho o objetivo de ensinar como faz a instalação do Smart View, nem suas configurações iniciais. Supomos que se você está querendo aprender como fazer um relatório no Smart View, significa que você já tem ele instalado na sua base. Então, se vocês quiserem, podem deixar aí nos comentários ideias para outros vídeos, para que a gente possa desenvolver outros tutoriais a partir dessas ideias que vocês vão compartilhar conosco. Mas para nortear a nossa apresentação, eu quero mostrar os tópicos que vamos abordar aqui nesse vídeo. A primeira coisa que a gente vai falar é o que é um objeto de negócio, quais os objetos de negócio disponíveis no Proteus, os tipos de visualização de dados e a criação do relatório em si no Smart View. Bem, pessoal, como vocês podem estar vendo aqui na minha tela, eu tirei um print lá do site da própria TOTVS, da tela de objetos de negócio, tá bom? Já já nós vamos para o Smart View propriamente dito e você vai entender mais ou menos como é que a gente chega até essa telinha aqui. Mas só para vocês saberem, o objeto de negócio, ele é uma espécie de consulta que a própria TOTVS já disponibiliza dentro de alguns módulos do Proteus. Então você pode acessar esses objetos de negócio através do Smart View, só que para que você faça isso, tem alguns requisitos. E um deles é que você precisa ter um conector nativo configurado na sua base. Existem dois tipos de conectores. O primeiro é o nativo, que você acessa os objetos de negócio padrão da TOTVS, e o outro é um conector SQL, que você cria os seus objetos de negócio customizados. Nós vamos ver somente hoje o nativo. Vamos lá. A outra coisa que precisa é o token de conexão para o Smart View, tá certo? Então você tem que ir lá no configurador, cadastros, configuração Smart View, e você seleciona o token Proteus na tela, como está aí, ó, vai aparecer uma telinha como essa, e você faz o seu teste de conexão a partir da URL base para acesso ao Smart View. Uma vez que a gente tem tudo isso configurado, o Smart View ele fornece 3 tipos de visualização desses dados dos objetos de negócio. O primeiro deles é o relatório, tem a tabela dinâmica e a visão de dados, que a gente vai ver também daqui a pouco na tela do sistema. Bem, como vocês podem ver, a tela do sistema é essa daqui, a tela do Smart View, a tela de boas-vindas. E aqui de cara você já pode prestar atenção que ele oferece aqueles 3 tipos de visualização que eu falei no slide anterior. Aqui nós temos os relatórios, as tabelas dinâmicas e as visões de dados, e os botões de visualizar, se você tiver criado algum, ou incluir, tá certo? Mas também aqui no menu lateral esquerdo, você tem essas mesmas visões aqui, relatórios, tabelas dinâmicas, visões de dados. Como eu falei, é necessário que você tenha conectores configurados. Esses conectores são conectores nativos e SQL. Nós vamos usar o conector nativo, que é o que dá acesso aos objetos de negócio já fornecidos pela própria TOTVS. E vamos agora para a tela dos relatórios, tá certo? Eu já criei alguns aqui como teste e acessei outros pelo sistema, por isso que eles aparecem aqui. Quando tiver Smart View Owner, é porque é algo do sistema, e quando tiver administrador, que eu estou usando um usuário administrador aqui na minha base local, é porque fui eu que criei, tá certo? Então, quando você quiser criar um novo relatório, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui para incluir. Mas antes, deixa eu só falar sobre os botões que tem aqui. Você pode visualizar, você pode editar um que já tem, você pode criar uma cópia desse relatório, dessa visão de dados ou dessa tabela dinâmica que você tenha. Você pode exportar, compartilhar ou excluir. A mesma coisa para as outras opções, mas a gente vai ver e vai focar aqui nos relatórios, como eu já falei. Então, a primeira coisa que a gente faz é incluir. Vamos colocar aqui, eu vou pegar esse notas fiscais porque eu fiz o teste com ele, tá certo? Vou colocar aqui notas fiscais, uma descrição simples, curtinha. E aqui a gente vai salvar e avançar. E você vai ver que ele vai para a próxima aba, que é uma aba de objeto de negócio. E aqui é nessa aba que você vai escolher o objeto de negócio que vai servir de base, a base de dados, para você criar o seu relatório. A gente vem aqui em escolher objeto de negócio e aparece essa caixinha aqui
com opções, com filtro de área, pedindo para você digitar aqui pelo menos 3 caracteres para encontrar o seu objeto de negócio. E aqui você vê que ele tem algumas opções. Isso aqui são módulos, tá certo? Você está vendo que o meu navegador provavelmente está com um bugzinho aqui, tá mostrando algumas opções em inglês. Mas se você clicar aqui em um desses, aqui eu vou aqui para livros fiscais. Você vai ver que ele vai te oferecer algumas opções de objeto de negócio já prontos, os quais você pode montar o seu relatório a partir dele. Então eu sei que eu quero usar a lista de notas fiscais que eu tenho já cadastrada na minha base, no meu sistema aqui. Eu vou usar billing, que é faturamento, tá bom? E eu vou procurar por lista de notas fiscais, que é esse daqui, ó. É o que eu estou querendo. E aí você vê que ele abre essa outra tela aqui. Nessa outra tela você tem algumas opções. Nós não vamos explorar tudo agora. Mas você vê que ele te dá aqui, ó, o nome do objeto de negócio, o conector que você está usando aquele objeto, a descrição desse objeto de negócio, a área, ou seja, o módulo que ele está inserido e os filtros que são usados nele, tá? Você vê aqui, ó, beleza? E aqui você tem como alterar o objeto de negócio, desvincular e alterar filtros. Nós não vamos ver essas opções agora. Eu vou fazer uma consulta rápida aqui. Data de até... colocar até hoje. Série até ZZZ. Pronto. Essas são a lista de notas fiscais que eu tenho cadastrado aqui na minha base. Tá certo? São notas com nomes de clientes até engraçados. Não preste atenção nisso, mas... eu coloquei só para teste, tá bom? Então, isso aqui é a pré-visualização dos dados. Ou seja, eu escolhi um objeto de negócio. Qual foi o objeto de negócio que eu escolhi? Uma lista de notas fiscais do faturamento. Ok? E nessa lista de notas fiscais, eu tenho aqui as informações das colunas que já vem pronta, pré-estabelecidas pela própria TOTUS. A nota de venda, devolução, o cliente fornecedor, código, a loja do cliente, o nome do cliente, a data de emissão e assim por diante. A gente pode salvar e avançar. E agora ele vai abrir nessa telinha aqui, que é uma telinha de design do relatório. Bem, para facilitar o nosso trabalho, eu vou colocar aqui em modo full screen, eu vou expandir essa tela, tá bom? Aqui você tem a possibilidade já de aumentar ou diminuir essa área de trabalho que você está usando. Vou deixar aqui em 130. E eu quero falar agora sobre alguns elementos que tem aqui nesse espaço onde a gente vai construir o nosso relatório. A primeira coisa delas é que aqui você pode ver que ele está dividido em algumas camadas. Essas camadas aqui, elas são as camadas básicas, vamos dizer assim, que a TOTUS admite para a construção de um relatório. Então, por isso que ela já vem setada com essas três aqui, que é a margem superior, a margem inferior e os detalhes do relatório. A gente vai mostrar já já como é que é o comportamento dessas camadas aqui já já. Mas eu quero falar primeiramente sobre alguns elementos que a gente tem aqui na página. A primeira coisa que eu quero falar é sobre esses elementos aqui que estão do lado esquerdo. Isso aqui são as ferramentas, os elementos que a gente insere as informações dentro do nosso relatório. Aqui a gente tem caixa de texto, marcação. A gente tem esse texto rico que é, se você de alguma forma quer inserir uma informação em HTML, por exemplo, você tem como inserir a partir dessa ferramentazinha aqui. Você tem caixa de imagem, você tem painel, tabela, você tem linhas, formas, código de barra, você tem gráficos, você tem subrelatório. Você tem informações de página, você tem quebra de página e assim por diante. A gente vai trabalhar com algumas dessas ferramentas aqui, algumas dessas opções aqui, tá bom? Alguns desses elementos e inserir aqui no relatório. Mas para exemplificar aqui a praticidade que é só você pegar um rótulo desse e arrastar aqui para dentro. Eu peguei o rótulo de texto, aqui esse Azinho aqui é o rótulo de texto. Então eu vou colocar aqui notas fiscais. E nós já temos a nossa primeira informação no relatório. É algo muito prático. Se você trabalhou com desenvolvimento ADVPL na construção de relatórios, você sabe que uma das partes, entre aspas, doloridas de construção de relatório, principalmente nos modelos mais antigos de relatórios do Proteus, é que você precisa alterar e compila, visualiza, volta, altera, compila, visualiza, e isso demanda muito mais tempo do que você trabalhar com Smart View. Por quê? Uma vez que você insere uma informação nesse ambiente, nessa área,
você já tem como visualizar. Isso é uma praticidade enorme. Então, você tem como vir aqui e prever. Eu vou só colocar alguma coisa aqui porque ele precisa dos parâmetros aqui só para gerar alguma coisa. Não vai vir nada porque eu não coloquei range de nota, de data, de nada. Então aqui você vê que a gente já tem a nossa primeira informação, que é um texto simples que a gente colocou. Então a gama de possibilidades e de velocidade que você tem a partir disso aqui é muito maior. Então vamos voltar lá para o nosso design. E nós inserimos aqui a nossa primeira informação. A outra coisa que eu quero falar é sobre essas opções laterais aqui na direita. A gente tem aqui as propriedades e aqui quando você tem um rótulo, qualquer rótulo que você insira aqui, você tem como selecionar ele e você vai manipulá-lo, certo? Você tem como alterar as propriedades dele. Você tem o nome do rótulo que você está usando. Nesse caso aqui, notas fiscais é o nosso label 1 ou o nosso rótulo 1. E aqui você texto, né? Você tem o texto que está dentro desse rótulo que eu coloquei. Você tem como vir aqui, isso aqui é sensacional porque você vem aqui e você escolhe o tipo de dado que você quer para aquele rótulo. Você tem como alterar o tipo de dado que você vai usar naquele rótulo de texto. É uma data? É um número? É uma porcentagem? É uma moeda? É especial? Ou é geral? E você tem como colocar prever aqui, ó, como ficaria o campo, formato do campo, à medida que você escolhe as opções aí. Então, você tem como selecionar, eu vou vir aqui, eu vou vir na aparência, você tem como alterar a cor de fundo, cor de borda, a gente não vai falar sobre isso agora, só alterar aqui a fonte, para aquilo que a própria TOTS sugere em algumas das suas opções de relatório padrão lá, do Smart View. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui para ficar mais visível. E aí você tem, deixa eu centralizar aqui verticalmente. Você tem como dizer o comportamento, a gente vai ver já isso aqui, quando a gente for inserindo os dados. Falando em inserir dados, se você quiser inserir dados aqui, porque eu inseri uma caixa de texto. Mas de onde vêm as informações da nota, por exemplo? Número da nota, nome do cliente e essas coisas. Aqui você percebe que você tem a lista de campos. Esse aqui é um símbolozinho como se fosse um banco de dados. Você clica aqui e você vai ter acesso a todos os campos do seu objeto de negócio. São as colunas do seu objeto de negócio. Como se fosse uma query que você determina as colunas. É isso aqui. Aí o que é que eu quero usar aqui? Deixa eu pegar aqui o número do documento. Deixa eu pegar o nome do cliente. E eu vou usar aqui o total da nota. É só para ver como é que ficou aqui. Eu vou dar um prever aqui, tá certo? Para esses campos que a gente acabou de inserir. Obviamente ele vai pedir os parâmetros. Eu vou já alterar isso aqui para vocês verem como é que altera também esses parâmetros. Deixa eu colocar a data aqui no início do mês. Até ontem tá bom. Enviar. A gente já tem nossa primeira informação. O que foi que eu pedi? O número da nota, o cliente e o total da nota. Então a gente já tem algumas informações do nosso relatório. A gente vai organizar isso aqui, deixar isso aqui mais bonito, mais apresentável, mas você já percebe que já conseguimos trazer alguma coisa. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente já tem informações aqui que a gente pode começar a manipular. Mas antes da gente prosseguir aqui alterando o nosso layout, a nossa forma de apresentação aqui, visual do nosso relatório, eu quero falar um pouquinho sobre a questão dos parâmetros. Vocês estão vendo aqui que está dessa forma aqui, né? Mas eu quero diminuir esses parâmetros. Então, ainda nesse símbolozinho aqui, além dos campos, né, além das colunas que eu tenho do meu relatório, eu também tenho a lista de parâmetros. Eu vou fazer o seguinte, eu quero excluir daqui para baixo e eu quero vir aqui e eu posso, você está vendo que ele só tem o mvpar01, eu quero alterar isso aqui, eu vou dar aqui nota fiscal D, vou colocar assim, tá? Aqui, nota fiscal até data de
Ah, tá. Até. Esse 5 aqui é o produto. A série D. Vou colocar assim, tá? E finalmente série até. Ok? Então, quando a gente... Isso, por que que eu fiz isso aqui? Porque na hora que a gente for filtrar novamente, olha só, certo? A gente tem agora, ao invés de mvpar, 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 a gente tem a descrição que a gente colocou, certo? Eu já sabia decorado aqui esses parâmetros, então facilitou para que eu pudesse colocar. Mas você pode ver lá qual é, lá no início, quando a gente está inserindo o relatório, no objeto de negócio, você pode ver, né? Por alguma razão para mim não está aparecendo, mas pode aparecer para você aí, tá? Então eu vou colocar aqui, série até, zzz, enviar. Então temos lá nossas informações com os parâmetros alterados, tá certo? Bem, agora chegou o momento da gente começar a olhar a questão visual do nosso relatório. Deixa eu voltar aqui para o design. Então, a gente vai começar a melhorar ele visualmente. A primeira coisa que eu quero fazer, eu quero inserir uma logo nele aqui. Deixa eu diminuir aqui essa caixinha de imagem. Você vê que quando você clica em cima de um rótulo, ele aparece uma catraca e um Fzinho de função. Nessa catraca você tem as propriedades e aqui você tem funções, mas nesse caso aqui eu vou só usar as propriedades. E eu vou dizer qual é a fonte da imagem. Vem aqui, ele vai procurar a imagem que já vou inserir. Pronto. Temos a nossa logo. Eu não vou dar um preview agora, eu quero inserir mais coisas. Para que a gente possa organizar melhor nossas informações, o que eu vou fazer aqui? Lembra que eu falei que o básico para a construção de um relatório segundo a própria TOTOS é que você tenha margem superior, inferior e pelo menos os detalhes. Mas ele também dá outras opções aqui, dessas seções aqui, de inserir. Você clica com o botão direito aqui do lado e você vem aqui, ó, inserir seção. E ele vai dar uma gama de opções para você. Você vê que margem superior, detalhe, margem inferior, elas estão acinzentadas, né? Porque elas já existem no seu relatório. Eu quero inserir cabeçalho de grupo e vocês vão ver por quê. Na realidade eu vou inserir logo outro para que a gente possa começar a organizar nossas informações aqui. Deixa eu vir aqui, retrair um pouquinho isso aqui. O que eu quero nesse cabeçalho de grupo? Aqui esse relatório vai ser notas fiscais por cliente. Deixa eu vir aqui que eu saí sem querer. Deixa eu esticar. Pronto, desse jeito. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Então, eu quero notas fiscais por cliente. Então, eu quero informar aqui o código do cliente, o nome do cliente e depois eu quero informar as notas e os itens que ele movimentou. Então, a gente vai vir aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é, nesse cabeçalho de grupo, eu vou vir aqui pegar o código e o nome do cliente. A gente já tinha aqui, então deixa eu apagar ele daqui e deixar só ali em cima. Então eu tenho o código e o nome do cliente. O que eu posso fazer aqui? Deixa eu colar esse campo um no outro aqui. Eu vou inserir mais um rótulo aqui. Você vê que quando ele fica um por cima do outro, ó, ele fica vermelho para dizer que a margem tá, uma está invadindo a outra, tá? Mas vem aqui, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar clear. Fornecedor. Então, o que vai acontecer? Não liguem aqui para esses dois campos agora, mas eu estou começando a organizar o cabeçalho de grupo. Vou colocar esse client name aqui, esse nome do cliente para cá. Dar um preview. Ó, ele... Obviamente que a gente ainda não agrupou as coisas, nem ordenou, mas você vê que ele escreveu
o código do cliente, o nome do cliente e depois as notas que tenham no sistema. Isso aqui vai melhorar. Então vamos lá, vamos voltar para o design. Aqui nesse outro cabeçalho de grupo aqui, o que eu quero nele? Eu vou querer o número da nota. Vou colocar na realidade só o número da nota. Deixa eu copiar esse rótulo aqui, colar aqui nesse espaço. E eu vou dizer aqui num da nota. E aí, vamos lá. Deixa eu colocar novamente. Esse processo eu vou ter que fazer várias vezes, então é isso mesmo. Ok? Olha só. Ele já começou a ficar mais organizado, né? Nós temos o código do cliente, o nome do cliente e a gente tem o número da nota. Vamos lá, deixa eu voltar lá para o design. Eu vou aumentar esse aqui até o fim. Eu quero fazer o seguinte, para ficar organizado, ó, você tem como marcar todos, eu vou arrastar ele para baixo para o fim da sessão. Deixa eu fazer o seguinte, eu dar um Ctrl Z, deixa eu diminuir essa seção aqui mesmo dessa forma. Beleza, agora sim. Eu vou arrastar todo mundo para aqui, para o fim da sessão. E aqui, só para ficar dividido, eu vou colocar uma linha na parte de baixo. Eu venho aqui na parte de baixo, coloco essa linha, ele está reclamando ali que está entrando, eu vou já corrigir isso. Então, já ajeitei. O que eu quero fazer aqui? Beleza. Se eu colocar um preview aqui. Você vê que ele já começa a ganhar forma, né? Então, a gente já está começando a ver que o nosso relatório está começando a ficar mais apresentável. Para melhorar ainda mais aqui, eu vou fazer o seguinte. Nessa seção aqui também vou colocar uma divisão de linha. Eu vou abrir um pouquinho essa seção aqui, um pouquinho para baixo. Vou pegar esses elementos. Opa, não quero isso agora. Quero isso aqui, vem para baixo. Eu vou copiar essa linha. Vou colar ela aqui. Não reclame. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar a propriedade dela. A largura da linha. Vou colocar 2. E dessa linha aqui também, vou colocar 2. Certo? Eu vou salvar aqui essas alterações que a gente fez. Para a gente não perder. Não entendo porque que essa linha ela não está indo até o finalzinho. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou deletar essa. Eu vou copiar. Será que vai? Será? Foi. Beleza. Salvar. Prever. Ó. E assim a gente vai começando a organizar o nosso relatório. Qual é o nosso próximo passo aqui? A gente viu que a gente pode melhorar a questão visual, né? Deixa eu colar aqui esse... Estou vendo que tem um espacinho entre eles e a linha. Deixa eu arrastar aqui. Beleza, diminuo isso aqui. Ok. Eu vou fazer o seguinte agora. Além do número da nota e do número do documento que eu tenho aqui, nesse grupo aqui eu vou inserir a descrição dos campos que virão aqui nos detalhes. O que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse rótulo aqui, eu vou copiar ele, eu vou colar ele várias vezes. Tá? Aqui, colar. Na realidade são 5 que eu quero. Vocês vão entender o que é que eu vou fazer. 4. Depois eu ajeito ali. Beleza. Então. Eu vou trazer 5 informações que estão dentro da descrição da nota lá, né? Nos itens, nos detalhes da nota. A primeira coisa que eu quero trazer, nesse caso, são os itens da nota. Eu vou colocar só itens. Nesse segundo aqui, eu vou colocar a descrição,
que é a descrição do item, ou seja, do produto, né? Descrição. Nesse vai ser a quantidade, vou colocar só QTD ponto. Nesse aqui vai ser o preço unitário. E aqui nesse, total da nota. O total daquele item, melhor dizendo, certo? Não o total da nota, mas o total do item. Então deixa eu colocar aqui no fim. Vou colar aqui. Quantidade, deixa eu botar pro lado de cá. Eu sei que a descrição do produto ela é grande, então eu vou arrastar ela até aqui. Então a gente tem aqui, deixa eu aumentar isso aqui também. Pronto. Acho que ainda tem mais coisa. Isso, pronto. O número do documento, certo? Aí aqui, nesse campo de detalhes que a gente tem aqui, o que eu vou colocar? Aqui vem as informações do banco de dados. Veja que os campos que são de texto, eles não têm nada, mas os campos que são de informação dos registros, ele contém um símbolozinho do banco de dados aqui do lado. Então o que eu estou fazendo? Eu estou identificando as informações aqui que eu quero trazer. Da mesma forma, eu coloquei aqui no meu cabeçalho de grupo, número 1, aqui, o número da nota, está aqui, e abaixo eu vou colocar item, descrição, quantidade, preço unitário e total, só para servir de cabeçalho do que vem nos detalhes. Eu não sei se deu para entender. E agora, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, eu sei que os itens é IT, certo? Aqui nós vamos ter a descrição do produto. A gente tem aqui description of the product. Beleza. Descrição, deixa eu aumentar ele até o tamanho desse aqui. Aí nós vamos a quantidade do produto, certo? Aqui, ó, quantidade. Deixa eu só retrair aqui para poder ajeitar isso aqui. Bom. Aí a gente vai inserir o total já estava ali, né? Então, o preço unitário, que é unit value. Tá bom? No meu caso aqui. Para você vai estar em português, então vai estar de boa. Vamos visualizar isso aqui. Para ver como é que tá ficando. Então a gente já começa a ter mais informações. Ainda está meio desorganizado, mas a gente vai avançar. Então a gente tem o cabeçalho, certo? Que é escrito uma vez junto com o número da nota e depois a descrição dos itens. A gente não agrupou, como eu disse, nem ordenou ainda. Então daqui a pouco isso aqui vai melhorar ainda mais. Bem, pessoal, chegamos ao final da primeira parte do nosso tutorial de como criar um relatório no SmartView a partir de um objeto de negócio padrão. Nós estamos deixando aí no primeiro comentário fixado o link para a segunda parte desse tutorial. Mas antes de sair, eu quero te pedir, deixa o teu joinha, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e nos segue para mais dicas. Eu te espero no próximo vídeo.